Nesses últimos 2 domingos atrás, já nos últimos, talvez 2 ou 3 semanas atrás, eu soube que meu tio estava muito mal. E ele então foi piorando, acabou entrando na UTI. Nós oramos aqui na igreja, tanto por ele quanto também pelo pastor Artêmio. Mas aprove a Deus levá-los. Meu tio foi levado esses dias atrás, o pastor Artêmio também. O avô do nosso irmão Guilherme. Um momento muito triste para quando a gente enfrenta essa situação de luto. Um momento de inconformidade, de tristeza, de angústia. E de questionamentos, porque nós oramos e Deus não atendeu o nosso desejo para que essas pessoas fossem curadas, fossem restabelecidas. Eu confesso que um dia antes do meu tio vir a óbito, nós recebemos um boletim promissor do hospital. Todo dia a minha prima, filha dele, mandava no grupo da família um boletim. E lá estava escrito que eles já iam tentar tirar a sedação para que ele se recuperasse. E foi nessa tentativa que ele veio a óbito, ele não voltou. Ele estava em coma induzido. Quando foi tirado a sedação, ele não voltou e ele então veio a óbito. No outro dia, por volta das 6:30 da manhã, eu acordei, olhei a mensagem no grupo familiar que meu tio tinha acabado de falecer. Meu pai nem sabia da notícia. Minha irmã logo correu para a casa dos dois. Ela chegou antes dele ver a notícia e ela contou chorando para meu pai. Meu pai perdeu nos últimos anos 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Esse último foi o irmão. Agora só restam 2, meu pai e a sua irmã mais nova, Laura, que mora em Belo Horizonte. E eu fiquei pensando nisso. Somando-se a isso, a situação que nós enfrentamos com o pastor Artêmio, a igreja orou, a igreja nacional orou, a família orou, irmãos se levantaram para ajudar na igreja, mas Deus resolveu levar. O mesmo aconteceu com o Guilherme. Guilherme compartilhou algo comigo sobre a situação do seu avô, de muita inconformação, por conta de não compreender o porquê das coisas. Eu não sei se você já passou por luto, e quando a gente passa por isso, a gente fica inconformado com isso. E pensando nisto, eu pensei em falar sobre esse assunto com os irmãos. E o assunto de hoje é: que é a sua vida? Você já parou para pensar? A gente só pensa no que é a vida quando a gente dá de cara com a morte, ou quando a gente passa perto da morte, ou quando alguém muito próximo da gente morre. E eu me lembro quando eu soube do falecimento do meu tio, não tive nem tempo de ir até lá, porque logo que ele foi, como aconteceu com o reverendo Artêmio, logo ele foi sepultado. Questão de 2 horas que saiu do hospital, foi sepultado. O mesmo que aconteceu com seu avô, Guilherme. Então não deu tempo, meu primo queria que eu fosse de todo jeito lá, falei, não ia dar tempo de eu chegar. E fica aquela sensação de não poder ter visto o corpo pela última vez. Mas eu prefiro guardar lembranças de quando estava vivo. A morte nos faz refletir sobre o que é a vida. Olha, se você olhar esse templo, você vai ver que tudo que está aqui vai durar mais do que você. Daqui, sei lá quantos anos, outras pessoas estarão aqui, não mais nós. Outras pessoas ocuparão esses bancos. Outras pessoas morarão na casa que você mora hoje. Sentarão nas cadeiras ou nas coisas, como eu disse dias atrás, apararão o jardim da sua casa. A vida é tão breve. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4.
14 e 15. Tiago 4, versos 14 e 15. Amém? Se os irmãos não tiverem na sua Bíblia, vai ser projetado ali. O texto diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 14 e 15. Vou ler de novo o verso 14 e depois o 15. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Verso 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A sua forma de ver a vida, ou a sua vida, é formada pela forma como você vê a vida. Como é que você vê a vida? Como é que você define o que é vida? Qual é a sua perspectiva de vida? Como você enxerga o que é a vida? Há quem diga que depois que a gente passa dos 40, Cassiane, a gente começa a pensar que a gente dobrou o cabo da boa esperança. Se viver bem, vai viver mais metade. Eu já passei da metade. Se tudo der certo, eu tenho menos tempo para viver do que eu já vivi. E a gente começa a pensar sobre a brevidade da vida. E uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando como elas veem a vida. Como você enxerga a vida. Há quem diga que a vida é um circo. Há quem diga que a vida é um campo minado. Há quem diga que a vida é uma montanha russa de altos e baixos. Há quem diga que a vida é um quebra-cabeças. Há quem diga que a vida é uma jornada, uma dança, uma peça de teatro que não tem ensaio, você já faz na hora, não tem como ensaiar, não tem como fazer um esboço da vida para viver depois. Se fosse assim, dava para a gente consertar antes de fazer e viver de verdade, não é verdade? As pessoas muitas vezes podem dizer: a vida é um carrossel. Às vezes a gente está em cima, às vezes está embaixo, e às vezes a gente só dá a volta. Algumas pessoas podem dizer: a vida é uma bicicleta com marcha, né? Algumas marchas a gente nunca usa. A vida é um jogo de carta. Você tem que jogar o que tem na sua mão. Como você enxerga a vida? Se eu perguntasse para você como você imagina a vida, que imagem vem na sua mente para explicar o que é a vida para você? Essa imagem é a sua metáfora da vida, ou seja, como você enxerga a vida. E essa metáfora da sua vida influencia a maneira como você vive. Por exemplo, alguns podem dizer que a vida é uma festa. Quem pensa assim, o principal valor dessa pessoa é se divertir na vida, curtir a vida, porque ela é uma festa. Vai passar, então vamos curtir. Como dizia aquele filme antigo, muito antigo, Curtindo a Vida Doidado, né? Para quem é novo que nem eu, assistiu lá. Os atores que fizeram aquele filme já são idosos hoje. Quem vê a vida como uma corrida, o que é importante para ele é a velocidade. Ele vai fazer tudo depressa. A vida é rápida, vamos viver intensamente, porque vai passar depressa. Quem vê a vida como maratona, ele acha que o importante é resistir, é ter resistência, firmeza. Alguns podem ver a vida como uma batalha, um jogo, e o que é mais importante para essa pessoa é vencer toda hora, não pode perder. Mas a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a vida?
como é que nós vivemos uma vida que cumpre os propósitos de Deus. Romanos 12, verso 2, na linguagem de hoje, diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Então nós não podemos pensar na vida de acordo com o que o mundo pensa sobre a vida. Nós precisamos ver a vida como Deus vê a vida. E eu estava lendo vários livros sobre isso, e eu encontrei uma coisa que eu achei bastante interessante, eu quero falar com vocês. O livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, ele diz lá que a vida tem pelo menos 3 metáforas que a Bíblia diz que a vida é. 3 coisas, diga aí, 3 coisas. E eu quero ver essas 3 coisas hoje com você. Como é que a Bíblia diz que a vida é? E a primeira coisa que a Bíblia diz que a vida é um teste. A vida é um teste. Se você lê as Escrituras em Antigo e Novo Testamento, você vai ver que as pessoas viviam sendo testadas, provadas, não foi isso? Lembre-se da história dos heróis da fé. Todos eles passaram a vida toda sendo provados, testados, passando por tribulações. Palavras como provações, tentações, refinar, testar, ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Porque a vida é um constante teste. Você está constantemente sendo testado. Vamos lembrar alguns personagens da Bíblia? Abraão. Deus provou Abraão quando ele lhe pediu que ele oferecesse o seu filho. Não é isso? É um teste. Lembre-se de José. José foi testado várias vezes, mas uma delas, aliás, Jacó foi testado naquela vez que ele quis casar-se com Raquel. Deus testou a paciência dele para ele trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel como esposa. Um teste. Ele foi provado. Lembra de mais alguma? Daniel, José, Moisés, Paulo, quando ele tinha aquele espinho na carne, ele orou a Deus: Deus me tira. E Deus, orou 3 vezes, a Bíblia diz. Deus falou: a minha graça te basta, querido. Testes. Quantas vezes você já foi testado que você lembra, e outras que você nem sabe que você está sendo testado? Adão e Eva foram testados e foram reprovados. Davi foi testado e várias vezes reprovou-se. Mas a Bíblia diz também de homens e mulheres que foram aprovados nos testes. Como é o caso de Esther, de Daniel, como disse, José. Fazem parte da sua vida os testes. Como é que alguém quer ser aprovado se ele não passar por uma prova? Deus constantemente está vendo como você reage no seu dia a dia. Ele observa como você reage diante das pessoas, como você trata as pessoas. Ele observa como você reage aos problemas. Ele observa como você reage quando você tem um grande sucesso. Ele observa como você reage diante dos conflitos. Ele observa como você reage diante de situações de problemas de saúde. Ele observa como você reage diante de grandes decepções, traições. Ele reage até como você... Ele observa, aliás, como você reage até quando você reclama do clima. Choveu de novo. Nunca está bom. Ele observa quando você murmura, quando não deveria fazer isso. Ele observa até a atitude mais simples que você faz. Como quando você abre a porta para alguém, quando você sai com a sua esposa, com a sua namorada ou namorado, eu estou falando dos homens agora, e você abre a porta para ela entrar ou fecha. Quando você é gentil com alguém, quando você trata um caixa do supermercado com educação, quando você é educado com uma garçonete, quando você se controla no momento de raiva. São testes diários. Quando você decide se levantar de manhã, com raiva ou não, vou ter que acordar de novo, vou ter que trabalhar. Ou quando você
Deus está testando você em todas as suas ações. A vida constantemente é um teste. E não há novidade sobre isso. E eu quero que você pense comigo. E eu quero afirmar para vocês com toda certeza que você será testado por grandes mudanças. Você já passou por mudanças na sua vida? Já ou não? Mudança de trabalho, mudança de casa. Mudança de situações que você não esperava. Você foi forçado a mudar. Você será testado muitas vezes na sua vida por promessas adiadas. Alguém prometeu e aquela promessa não foi cumprida, está demorando para se cumprir. Isso é uma prova. Você vai ser testado por problemas que você não tem como resolver. É um teste. Você será testado por orações que Deus não respondeu ainda. Você será testado por críticas injustas que você recebeu. Você não merecia aquilo, mas recebeu. Por difamações, por traições. Você será testado por tragédias que não fazem sentido para a sua vida. Você já passou por alguma dessas? Já ou não? Um problema de saúde insolúvel, sem solução humana na sua casa, ou alguém que você conhece? A falta de um emprego? A falta de alimento em casa e você não tem como consegui-lo? Um problema de que você foi injustiçado? Alguma oração que você clamou a Deus e Deus não respondeu do jeito que você queria? Você foi testado. E um teste muito importante que Deus faz às vezes conosco é quando Ele fica calado e parece que Ele não nos ouve, e parece que a gente nem sente que Deus está ali. Às vezes, em momentos críticos da vida, Deus fica quieto e não faz nada visível. É nesses momentos que Ele prova se nós continuamos a crer, apesar de não sentir. Porque fé é você crer sem sentir. Porque se você sente, você sabe que está ali. E se você não sente? Você precisa crer o que a Bíblia diz que Ele está, mesmo sem sentir. E eu me lembrei de Ezequias, quando Ezequias, o profeta veio até ele e falou: Ezequias, você vai morrer. E a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31, parte B, não sei se tem aí, diz assim, eu acho que não. O texto diz assim: Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova, a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Às vezes Deus não nos ajuda num primeiro momento, porque Ele quer provar para saber como está o nosso coração. E Ele fica quieto. E Ezequias era um homem de Deus, que tinha comunhão com Deus, mas naquele momento crucial da vida dele, Regina, Deus deixou ele sozinho aparentemente, para provar e testar o caráter de Ezequias, revelar a fraqueza de Ezequias e preparar ele para uma responsabilidade muito maior. Quando você compreende, e eu também, que a vida é um teste todos os dias, você vai perceber que nada, diz aí, nada é insignificante na sua vida. Nada. Tudo na sua vida é importante. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. As pequenas coisas. Cada dia, cada minuto, cada segundo é importante e é uma crescente oportunidade de Deus mudar e trabalhar no seu caráter. A boa notícia, meu irmão, minha irmã, nesse primeiro ponto, é que Deus quer que você seja aprovado nesse teste. Por isso a Bíblia diz que Ele jamais vai permitir que a gente enfrente provações e testes maiores do que a graça que Ele pode nos conceder.
Se você olhar 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, diz assim: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Você já passou por situações que parecia que você não tinha forças, e agora você olha para trás, pô, não sei de onde eu tirei força. Já aconteceu isso? Não sei como eu consegui passar por aquilo. Foi Deus que te deu. Chegou no limite, mas você conseguiu, porque Deus te deu condições de passar. Toda vez que você passa por uma prova e é aprovado, Deus toma conhecimento e faz bons planos para você, de te recompensar. Tiago capítulo 1:12 diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então, toda vez que nós passamos por testes na vida e nós somos aprovados, Deus diz que vai nos premiar, nos abençoar com isso. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa, toda vez que for tentado a fazer alguma coisa, provado, testado a fazer uma coisa que você não está muito afim de fazer, pense que cada atitude que você tomar, cada pensamento que você vier à sua mente, tem sido um teste para você. De repente você está lá na sua casa e você tem que fazer alguma coisa, não estou com vontade de fazer, mas você sabe que tem que ser feito. Você está sendo testado. Você vai fazer ou não? Pense nisso. Além de tudo e acima de tudo, você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para Deus. Então, quando eu lá em casa eu estou lá tentado a falar, não, eu não vou lavar a louça hoje no almoço. Eu falo, mas peraí, primeiro, nem tudo que eu tenho que fazer eu preciso gostar de fazer, mas precisa fazer. E acima de tudo, eu não faço para agradar apenas, ou para que a minha casa fique limpa, ou para agradar apenas a minha esposa, eu faço para agradar a Deus. Então eu lavo a louça para a honra e glória de Deus. Qualquer coisa, tudo. Graças a Deus que tem louça suja. Por que a louça está suja? Porque você tinha comida e você pôde comer e sujou a louça. Então, em cada ação nós somos testados. Diga comigo, a vida é um teste. Então hoje eu quero que, se você sair com esses 3 assuntos bem claro para você, está ótimo. Toda vez que você for testado, provado, pense que Deus está vendo a sua reação e como você vai reagir, positivamente ou negativamente. Mas tudo é um teste. Tudo é um teste. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo, você está tomando decisões. Agora, por exemplo, lá na sua mente, não dá para eu ver o que está passando na mente de cada um, mas imagina se tivesse uma televisãozinha em cima aqui, ó, e mostrasse o que passasse na cabeça de cada irmão. Sabe Deus o que passa na cabeça dos irmãos? Só Deus mesmo. Mas imagine só, a cada momento você está tomando uma decisão. Talvez você esteja aqui, não estou dizendo que é isso, mas sua cabeça está pensando em alguma coisa do início da semana. Você está sendo testado, se você está prestando atenção na palavra ou em alguma situação que você... Ou então talvez seu estômago esteja vazio. Você está falando, o que será que eu vou comer depois que chegar da igreja? Estou sem grana para comer um lanche? O que eu vou fazer? Comer um olho amarelo gelado em casa? Se tiver ovo, né? Então nós somos testados em cada atitude. Uma outra coisa que Deus usa para nos testar é os nossos filhos, quem tem filhos. É impressionante, quem é pai e mãe sabe que o filho sabe fazer a gente chegar no limite do nervo, não é isso? Eles sabem provocar a gente até quando a gente quase não aguenta. E a gente quase perde as estribeiras, às vezes perde. Então nós somos testados em tudo, como pais, como filhos, como funcionários, como trabalhadores, como irmãos na fé, como irmãos de sangue, como netos, enfim, em todas as áreas nós somos testados. Segunda lição, diga comigo, a vida é um cargo de confiança. Deus confiou a você a vida. Deus escolheu Fábio,
que nascesse o Fábio, ao invés de nascer outro menino ou outra menina. Deus falou, não, vai ser o Fábio. Então Deus confiou a vida para o Fábio, para a Lu, para o Guilherme. Poderia não ter sido eu ou você que estivesse aqui hoje, mas Deus falou, não, eu vou confiar para esses. Vou dar o fôlego de vida para essas pessoas. E o nosso tempo aqui, Deus é quem sabe o tempo que nós vamos viver, bem como a nossa energia, a nossa inteligência, as nossas oportunidades, os nossos relacionamentos, os nossos recursos, tudo Deus nos confiou para a gente cuidar e administrar. Deus confiou, nós somos administradores de tudo que Deus coloca na nossa mão. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é dono de tudo e de todos. Quem é pai e mãe sabe que os filhos não são nossos, são herança do Senhor. Um dia eles vão embora, como você que se casou foi embora da casa do seu pai e de sua mãe. A Bíblia diz em Salmo 24:1: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. Deus é dono de tudo. Jamais possuímos realmente alguma coisa durante nosso breve período aqui. Seria, eu não sei o termo que eu poderia usar, seria muita pretensão você achar que você é dono das coisas que está com você. Deus apenas empresta para você enquanto você está vivo, querido. Quando você vai, fica tudo aí, você não leva, então não é seu. Deus apenas empresta para você a terra enquanto você está aqui. Ela já era propriedade de Deus antes de você vir, e ela continuará sendo propriedade de Deus depois que você for. Tudo que você pode fazer aqui no seu tempo de vida é desfrutar do que Deus deu para você cuidar da sua vida, dos seus bens, dos seus relacionamentos, dos seus familiares, do seu trabalho, do seu dinheiro. Tudo Deus empresta para você viver um curto tempo de vida diante da eternidade, que Deus confiou, e um dia você vai dar conta para Deus de como você lidou com tudo isso. Quando Deus criou Adão e Eva, por exemplo, ele falou assim: Adão e Eva, eu confio para vocês cuidar da criação. Não foi isso que ele fez? Tanto que foi Adão que deu o nome para os animais, para toda a criação. Deus colocou eu e você para administrarmos as coisas que Ele coloca na sua mão. A primeira tarefa que Deus deu a nós humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Então, não seja pretensioso dizer isso é meu. Não é seu, é de Deus. Vai ficar tudo aqui. O homem jamais foi exonerado da função de cuidar das coisas que Deus confia para nós. É parte do nosso propósito na vida aqui na terra, cuidar de tudo que Deus nos deu. Tudo que a gente desfruta deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus colocou na nossa mão. Um dia Deus vai perguntar para mim e para você: como é que nós lidamos com o que Ele colocou na nossa mão? Como você lidou com seu filho, com a sua filha, com seus bens, com a sua casa, com o seu carro, com a sua saúde, com o seu corpo, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com o seu tempo? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, a segunda parte diz assim: por acaso não foi Deus que lhe deu tudo que você tem? Então por que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Deus deu tudo para você e você vive pensando que você é dono daquilo. Pessoas, que não é o caso nosso aqui, mas já vi, né? Em Jandaia não tem esse tipo de problema, certo? A nossa igreja é todo um bando de gente perfeita, inclusive eu. Mas acontece em outras igrejas, em outros irmãos de outra igreja, né? Os irmãos sabem que eu estou falando com ironia. Somos todos imperfeitos. Mas aquele irmãozinho que compra um carro novo, chega bonitão de carro novo na igreja e coloca o adesivo: propriedade exclusiva de Jesus.
Aí um dia chuvoso como o nosso hoje, o irmãozinho que mora do outro lado da cidade precisa ir a pé para casa. E o irmão finge que deixa eu sair meio quietinho aqui para ele não me ver, senão vai pedir carona. Tem muita, e onde ele mora tem muita terra, barro. Agora na chuva vai sujar tudo do meu carro novo. Quem disse que o carro é seu? Deus te deu um trabalho para você ganhar, ter uma renda, para acumular esse dinheiro para comprar aquele carro. Mas ele não é seu, Deus confiou você. E você vai dar conta. Como você tem lidado com isso? Eu me lembro que quando eu me casei, um casal de padrinhos nossos, no casamento, ao invés de ele dar um presente, um eletrodoméstico, qualquer outra coisa, ele cedeu um apartamento na praia, no Guarujá, a 2 quadras da praia. E nós ficamos ali. Ele disse para nós: ó, aproveite tudo, use como fosse de vocês. Era um conforto que a gente de forma alguma teria condições de pagar. Nós não teríamos condições de fazer aquela viagem e de ficar naquele lugar se fosse por conta das nossas finanças. Então, nós fomos àquele lugar, usamos tudo como se fosse nosso, nadamos na piscina que tinha na cobertura do prédio, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho que haviam lá, usamos os pratos, os talheres, as panelas, usamos tudo que havia naquele apartamento, no condomínio, fomos à praia, mas nós nunca nos esquecemos que aquele lugar não era nosso, era apenas emprestado. A nossa vida é assim. Por isso nós devemos tomar cuidado, um cuidado especial com tudo que Deus coloca na nossa mão. Porque um dia nós vamos dar conta a Deus. Os nossos valores culturais do tempo que nós vivemos, talvez dizem para você: se você não é dono, não precisa ter cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Os cristãos, eles dizem assim: visto que Deus é dono de tudo, eu devo cuidar da melhor forma possível de tudo que vier na minha mão. E nós temos esse hábito em casa. Nós moramos numa casa de aluguel. Faz tempo que nós não moramos numa casa própria, porque pastor não tem um lugar. Já mudamos de várias casas, mas toda casa que a gente vem a morar, quando a gente sai da casa, ela está melhor do que a gente pegou. Porque a gente cuida bem, porque não é nosso, é de Deus. Ah, é do patrão, não tem problema, tem um dono lá, ele acha que ele é o dono, mas um dia ele vai morrer e vai ficar lá. Cuide de tudo que Deus colocar na sua mão. Seja fiel nas pequenas coisas, para que Deus possa confiar, para te colocar nas grandes coisas. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança. Ele conta a história, por exemplo, na parábola dos talentos, que um homem de negócios confiou a sua riqueza ao cuidado dos servos que estavam fora, porque ele ia viajar. E quando ele retorna, ele avalia como cada servo usou aquilo. Eu preguei sobre isso aqui. E no final ele pega, um dos servos não foi fiel, mas para os outros 2 ele diz: muito bom, servo, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. No final da sua vida, você será avaliado e recompensado de acordo com o desempenho que você teve ao cuidar das coisas que Deus confiou a você, que são dele. Isso significa que tudo que você faz, tudo, mesmo uma simples tarefa diária, na sua casa talvez, tem implicações eternas. Aquele dia que você desperdiçou seu tempo fazendo uma coisa que não precisava ter feito, um dia você vai dar conta daquilo para Deus. Se você trata tudo como um cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas para você. Primeiro, você vai receber o reconhecimento de Deus. Muito bem, servo bom e fiel. Você vai receber uma promoção. Eu porei, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. E você vai ser honrado. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas
não percebe que o dinheiro é tanto um teste, como eu disse no início, que a vida é um teste, como um cargo de confiança. A gente tem dinheiro às vezes, quando pega o dinheiro na mão, né? A gente não tem ideia que nós somos testados com o nosso dinheiro. Primeiro, Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. O dinheiro é o maior de todos os testes para muitas pessoas. Há quem diga que a última coisa a converter é o bolso. E Deus observa você e eu, a forma como nós usamos o nosso dinheiro. Como você usa o seu dinheiro? E quando ele vê como você usa o seu dinheiro, ele percebe se ele pode confiar em você outras coisas. Dá uma olhada em Lucas capítulo 16, verso 11. A Bíblia diz assim: pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, ou seja, dinheiro, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Se vocês não são fiéis ou honestos com as riquezas deste mundo, ou seja, com o dinheiro que vem à sua mão, quem que vai pôr e confiar a você as riquezas verdadeiras? Então a forma como você lida com o seu dinheiro, com as suas posses, Deus está avaliando para ver se Ele pode confiar coisas mais importantes na sua mão. Talvez muita bênção que Deus poderia dar para você nesta área, Ele ainda não deu, porque você não foi aprovado no cuidado disso. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma que você utiliza o seu dinheiro e a qualidade da sua vida espiritual. A forma que você administra o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais na sua vida? Deus pode confiar a você as riquezas espirituais, se Ele observar a forma como você usa o seu dinheiro? Você tem desperdiçado seu dinheiro ou você tem investido o seu dinheiro? No que você tem gastado o seu dinheiro? Coisas supérfluas? Você tem jogado fora seu dinheiro? Ou seja, usando para coisas que depois, se você se arrepende? Como é que você tem organizado a sua vida financeira? Confesso que esse é um grande desafio para todos nós. Alguns são mais, outros menos desafiados por isso. Mas grande parte das pessoas tem um grande desafio ao lidar com dinheiro. É um problema complicado isso, se a gente não sabe lidar. Porque se Deus não pode confiar, se Ele não vê que pode confiar na gente nas pequenas coisas, nas riquezas desse mundo, como Ele vai confiar em coisas maiores? A Bíblia diz em Lucas 12, 48, assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Então vimos duas coisas até aqui. A vida é um teste, e a vida é um cargo de confiança. Quanto mais Deus te dá, mais responsável Ele espera que você seja. Última coisa, a vida é uma atribuição temporária. Como a vida é descrita na Bíblia, né? Uma neblina, um sopro, uma passagem, um fio de fumaça. Por quê? Porque a vida aqui na terra é temporária. Eu me lembro quando era criança, do tamanho do Henrique. Aquele molequinho da idade do Henrique está aqui dentro aqui ainda. Mas os anos passaram, o corpo já não obedece à vontade dessa criança que está aqui. Aquele adolescente está aqui. Mas a gente sabe que a vida aqui tem um tempo, tem prazo de validade. O nosso corpo vai envelhecendo, vai tendo limitações. Se tudo correr muito bem, chegando aos 90, se correr muito bem, nós chegaremos aos 90. Então a vida é temporária. A Bíblia diz que nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como uma sombra.
Jó capítulo 8, 9 diz isso. Para aproveitar a vida da melhor forma possível, minha irmã, meu irmão, você não pode se esquecer de duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida aqui é breve. A nossa cabeça não consegue compreender o que é a eternidade, porque a nossa vida é tão um cisco perto da eternidade. A nossa vida não é nem um grão de areia no mundo em comparação com a eternidade. É muito menor. A eternidade não tem começo e não tem fim. E quando a gente vê a nossa vida em relação à eternidade, a gente vê que é piscar de olhos. Eu me lembro que eu vivia louco para tirar carta, fazer 18 anos tirar carta de automóvel. Depois que eu fiz 18, eu não vi o tempo passar. Hoje estou vendo uma filha minha com 23 anos completando hoje. Eu é que tinha 23 anos há dias atrás. A vida passa. Os cabelos caem ou ficam brancos. As rugas começam a aparecer no corpo, na testa, no corpo. A lei da gravidade começa a funcionar para o nosso corpo. Os músculos já não são mais fortes como antes. A cada tempo vai se passando e a gente vai percebendo que a vida é transitória, temporária. A terra é apenas um lugar temporário. Às vezes a gente se apega tanto nessa vida que a gente acha que a vida é tudo isso aqui só. Você não ficará aqui muito tempo. Então não fique muito apegado nesse mundo. Peça a Deus para ajudar você a ver a vida como Ele vê. Porque a vida aqui é um sopro. Salmo 39, verso 4, Davi ora para Deus. E ele diz assim: então finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Você já parou para pensar a fragilidade que tem o nosso organismo? Qualquer coisinha que não funcionar bem no seu organismo, para tudo. Uma veia entupida, o intestino entupido, uma má digestão, às vezes uma ferida no corpo que, se não for cuidada, vira uma infecção, pode espalhar-se pelo corpo. O que é que você controla? Às vezes sonhos são frustrados porque a vida passa depressa. A Bíblia compara várias vezes a vida aqui numa habitação temporária num país estrangeiro. Tem até hinos que nós cantamos: sou forasteiro aqui, né? Peregrinando. Nós não somos daqui. Aqui não é o seu lar permanente, nem o seu destino final. A sua vida não acaba aqui, não é tudo aqui. Você está aqui só de passagem. As pessoas, os irmãos de fé, precisam saber que aqui é só passagem, queridos. Mas é nessa vida tão pequena, passageira, que você decide onde você vai passar toda a eternidade, toda ela. E a Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante, viajante, para descrever esse breve tempo que a gente vive aqui nesse corpo falível, fraco, que se deteriora. A Bíblia diz, Davi escreveu no Salmo 119, verso 19, diz assim: sou apenas um peregrino aqui na terra. Pedro escreve em 1 Pedro 1,17, ou 2 Pedro 1,17: se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. Se você crê em Deus, que Deus é seu Pai, lembre-se, você é passageiro aqui. Você está de passagem. O seu lar não é aqui. Deus quer que seus filhos, eu e você, vejamos a vida do modo diferente como os não cristãos veem. Pois os não cristãos pensam somente nas coisas da terra. Mas nós somos cidadãos dos céus, onde vive o Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei pensando nisso, e quando eu soube da notícia do meu avô,
do meu avô não, do meu tio. Eu fiquei pensando, quem está sofrendo somos nós aqui. Agora ele está feliz, saudável, não tem mais nenhum problema de saúde, está nos braços do Pai, se alegrando com a presença de Deus, feliz, sem luto, sem rancor, sem tristeza, sem lágrimas. E a gente se apega tanto aqui. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos daqui. A nossa identidade está no lar eterno. Tanto que nós cantamos esses dias atrás, eu só posso imaginar como vai ser. Quando você assimilar essa verdade e deixar de se preocupar em ter tudo aqui, sua vida vai ser bem diferente. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vida da terra. A Bíblia diz, Tiago 4,4, na linguagem A Mensagem, diz assim: vocês estão tentando passar a perna em Deus? Se tudo o que vocês querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Se você só pensa em você mesmo nessa vida, você vai acabar sendo inimigo de Deus. Imagine você fosse convidado por seu país para atuar como embaixador em uma outra nação inimiga. E você provavelmente teria que aprender aquela língua, não é isso? Vamos imaginar que a Lívia, ela fosse convocada pelo país para ser embaixadora no Japão, por exemplo. E lá ela tinha que aprender a língua para começar a aprender a viver naquele país. Mas, e na função de embaixadora, ela teria que ela não teria como se isolar daquele povo. Ela teria que viver, cumprir a missão dela no meio daquela cultura, no meio daquele povo. Suponhamos que ela começasse a se sentir muita vontade naquele país, começou a gostar do país, que ela se apaixonasse por aquele país, e ela começou a preferir mais às vezes, será que saiu isso? Às vezes nós ficamos tão à vontade nesse mundo que a gente nem lembra que a gente não é daqui. A gente fica tão apegado aqui, e ao invés de representar a nossa terra natal, que é os céus, aqui, nós começamos a agir como os daqui. Igualzinho. Às vezes a gente até se esquece que a gente não é daqui. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui. E lamentavelmente, muitos cristãos têm traído o seu rei e o seu reino, gostando demais daqui e do que o mundo oferece. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,11: amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade aqui, não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Deus não quer que a gente fique apegado ao que está à nossa volta, porque tudo isso é passageiro. No mundo, nós somos levados a gostarmos daqui. Somente quando nós lembramos que a vida aqui é um teste, que a vida aqui é um cargo de confiança e que a vida aqui é uma atribuição temporária, é que o encanto das coisas daqui começa a perder o sentido. 2 Coríntios 4,18 diz assim: as coisas que agora vemos aqui, coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Repita comigo: a terra não é o meu lar definitivo. Pense nisso. Para impedir que a gente fique muito apegado a esse mundo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamentos aqui.
um número relevante de desgostos aqui, anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Nós não somos completamente felizes aqui, porque não é para ser assim. A terra não é o nosso lar. Nós fomos criados para algo muito melhor. Engana-se quem pensa que a vida é só aqui. A Bíblia diz: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem feito? Um peixe nunca seria feliz vivendo na terra. Uma águia jamais estaria feliz se não fosse permitido a ela voar. Um homem e uma mulher de Deus nunca será plenamente feliz aqui, porque ele não foi feito para ser plenamente feliz aqui. Você e eu teremos momentos lindos, felizes, alegres na nossa vida aqui, mas teremos grandes descontentamentos, porque nós não fomos feitos para ficarmos aqui. A Bíblia diz em 2 Coríntios: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Aos olhos de Deus, meu irmão, minha irmã, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder, mas sim os que trataram a vida aqui como algo temporário e serviram a vida aqui fielmente a Deus, aguardando uma promessa de um lugar muito melhor preparado para eles. Eu concluo dizendo para você o seguinte: não é nenhuma profecia, mas eu não tenho medo de errar, porque eu sei que eu vou acertar. Eu quero dizer para você e para mim, para você primeiro e depois para mim: você vai morrer. Se Jesus não voltar em vida nesse tempo que vivemos, todos que estão aqui vão morrer. Eu também. É uma certeza. Não tem como escapar. O seu tempo neste mundo não é toda a história da sua vida. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer os outros capítulos da sua vida. Aqui é a sua capa. É preciso ter fé para viver aqui como alguém que não é daqui. Já contei essa história muitas vezes de um missionário que estava voltando depois de muitos anos servindo a Deus num país distante do seu país. E ele então pega um navio na Inglaterra para voltar para os Estados Unidos. Ele e a sua esposa, velhinhos, desgastados, com problemas de saúde, problemas de hérnia de disco provavelmente, problemas nos ossos, fracos, com uma mulher assim, bem simples. Ele e a mulher dele subiam no navio, e no mesmo navio que voltava para os Estados Unidos estava o presidente americano. E quando eles pararam no porto dos Estados Unidos, houve festa para o presidente americano, tapete vermelho, e o presidente americano saiu pela primeira classe, enquanto eles ficaram na segunda classe. Eles desceram por trás, que ninguém percebeu. E ele então chegou na casa dele, e ele começou a chorar a Deus, dizendo: Deus, eu servi ao Senhor fielmente durante muitos e muitos e muitos anos. Me desgastei, minha saúde se foi, o meu corpo se desgastou,
e ninguém estava lá para me receber de volta para casa. E ele fica em silêncio chorando. E ele ouve uma voz dentro de si dizendo: meu filho, calma. Você não chegou na sua casa ainda. Você não chegou na sua casa. Não serão necessários nem 2 segundos depois que você chegar no céu para você dizer: por que eu fui dar tanta importância em coisas tão temporárias? Por que eu fui dar tanta importância em coisas que não valiam a pena? Onde é que eu estava com a cabeça? Por que eu gastei tanto tempo, energia, preocupação em coisas que não iriam durar? Se você olhar para trás, ainda mesmo agora aqui nessa vida, quantas coisas que você se desgastou no passado, falou: nossa, mas por que eu perdi tempo com aquilo? Quando a vida ficar difícil e você for subjugado por várias dúvidas, ou quando você ficar imaginando se viver para Cristo vale a pena, lembre-se que você ainda não chegou na sua casa. Aqui é passageiro. Somente aqueles que Deus já levou já sabem como é isso. Não voltam para dizer, mas estão com o Senhor. Homens e mulheres daqui da nossa igreja, familiares nossos que morreram no Senhor, agora estão desfrutando do seu lar definitivo, a glória. É para lá que a gente tem que estar preparado. O que aconteceu na sua vida recentemente que agora você percebe que foi um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus confiou a você? Pense aí. Cuidar do seu filho, da sua esposa, do seu lar. Isso é mais importante do que o seu trabalho, do que as suas finanças. Como está a sua escala de valores? Termino com uma frase que eu coloquei de chamada para o culto de hoje. Na morte, você não irá embora da casa, você irá para casa. Quando você fechar os olhos aqui, quando eu fechar os olhos aqui, nós abriremos os olhos na nossa casa. Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há uma morada para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não se apegue demais aqui não. Não se grude demais a esta vida, porque ela é tão passageira. Viva aqui com a cabeça na eternidade. Saiba que aqui é só apenas um teste. Saiba que aqui é um cargo de confiança. Saiba daqui que é uma atribuição que vai passar, é temporário. E eu me lembro, concluindo, de quando minha tia faleceu alguns anos atrás e agora meu tio esses dias, eu escrevi um texto para ambos e eu parafraseei uma frase ou um texto pequeno de C.S. Lewis que diz assim: para nós, este é o fim de todas as histórias, mas para ele, por exemplo, meu tio, para ela, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles aqui neste mundo e todas as aventuras aqui haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estão começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na terra jamais leu. A história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. A vida aqui é um teste. A vida aqui é um cargo de confiança. E a vida aqui
é uma atribuição temporária. Lembre-se disso. E pense e reflita como você tem vivido essa vida. Vamos orar.